Então, continuando sobre análise de textos, nós estávamos falando sobre interpretação e compreensão textual. Então, eu preciso que vocês me digam, né, se vocês ainda lembram a diferença de interpretação e compreensão textual. E aí, vocês ainda lembram? Temos a Kemilene, Kevin e a Sara, né, por enquanto. Vocês estavam, meninas, na aula passada, né? Lembro dos nomes de vocês. Mandem aí no chat. Tudo certo? Sim. Ok. Então, vamos lá. Para quem não assistiu, nós estávamos falando sobre a diferença de interpretar e compreender. Como a gente poderia distinguir isso, saber, de acordo com o enunciado. Então, a gente viu que compreensão textual é aquilo que está no texto, eu não preciso deduzir nada, não preciso tirar as minhas próprias conclusões. E, geralmente, o enunciado, ele demonstra o que ele requer do participante, se ele quer que você compreenda o texto ou se você interprete esse texto. Interpretação está fora do texto. Ao contrário de compreensão, eu preciso do meu conhecimento de mundo para responder a alternativa correta de uma questão interpretativa, ok? Então, geralmente, as dicas estão no enunciado. Como eu sempre falo e repito, sempre comece a questão, a resolução da questão pelo enunciado. O enunciado vai escancarar para vocês o caminho que vocês devem seguir. Então, se for uma questão de compreensão, eu vou encontrar lá, segundo o texto, né? O autor, o narrador quis dizer que, o texto informa, enfim, de acordo com o texto. Ou, se for uma questão de interpretação, eu consigo ver pelo enunciado. Geralmente, ele vai utilizar palavras como depreende-se, infere-se do texto, conclui-se do texto, né? É possível subentender a partir do texto qual a intenção do autor. Então, o que deve ficar claro nas nossas cabeças por enquanto? Que o autor afirma. Quem compreende, quem interpreta, quem deduz, quem infere é você, tá? O autor, ele vai afirmar, mas as interpretações, elas partem a partir do nosso conhecimento, da nossa bagagem cultural. Ok? Só recapitulando para que vocês lembrem aí a aula da semana passada. E eu trouxe essa frase para vocês, que é: Maria anda pela rua sempre cabisbaixa. Lembram que eu falei para vocês que dá para a gente compreender e dá para a gente interpretar essa frase. A compreensão é aquilo que está no texto. Então, o texto está me oferecendo que Maria, ela anda pela rua sempre de cabeça baixa. É isso que o texto faz com que eu compreenda, né? O que o texto está mostrando para mim. Quais são as minhas interpretações? Não sei, quem sabe Maria não esteja chateada, triste, desmotivada, com outros problemas, né, que faz com que ela esteja de cabeça baixa. Então, de acordo com o nosso conhecimento de mundo, a palavrinha cabisbaixa remete a outras situações que não estão no texto, mas que nós podemos interpretar aí livremente. Então, os pontos que eu pedi para que vocês sempre marquem, né? Que vocês considerem antes de iniciar a leitura. Destacar as palavras-chave do enunciado, os tópicos frasais, como eu falei na aula anteriormente. Os tópicos frasais é como se fosse o resumo, né, do que o texto vai abordar. É uma frase temática sobre o que o texto aborda. Ter trechos que geram dúvidas, tá? Então, se você encontrar um trecho que possa estar gerando uma dúvida, uma interrogação, então, obviamente, como nós precisamos de tempo, principalmente numa prova a nível Enem, nós precisamos de muito tempo, então você não pode perder tempo justamente nessa questão. Então, coloque lá um ponto de interrogação, caso contrário, se der tempo, você volta, mas precisamos estar atento a isso, tá? Os trechos que geram dúvidas, é preciso que eu continue, né? Continue seguindo e, caso sobre o tempo, retorne para resolvê-la.
Outra questão que eu falei na aula passada, detalhadamente, é sobre a questão das extrapolações. Tudo bem que para interpretar eu preciso do meu conhecimento de mundo, mas eu também não posso extrapolar. Não posso ir muito além daquilo que o texto traz, tá? Então, eu preciso ir com base nas minhas experiências, nas minhas opiniões, mas tudo com bastante cautela. Ademais, eu falei para vocês também terem atenção às conjunções, às preposições, os sinais de pontuação, as palavras negativas. Falei para vocês sobre o nível de leitura, que é preciso que a gente compreenda, né, antes de partir para as resoluções das questões. O primeiro nível, aquele nível como se fosse no tom jornalístico. Nesse primeiro nível, você precisa entender do texto a ideia central, né, do que o texto fala, qual é o foco central. E o segundo nível é quando você já vai fazer sublinha as palavras-chave, faz as marcações nas ideias principais, marcar os verbos, os adjetivos, os advérbios, separar as ideias. E o terceiro nível de leitura, que eu falei para vocês que talvez é um nível um pouquinho mais arriscado. Então, para a nossa prova do Enem, acredito que não dê tempo. Mas se você fizer um bom nível de leitura, o primeiro e o segundo, tenho certeza que você não precisará chegar nesse terceiro nível, que é o fluxograma, que é conhecido também como mapa mental, mapa conceitual, o nível em que a gente começa a fazer, se chama, né, como puxar setinhas, fazer a questão da dependência de informações, né, as relações dos assuntos, com as ideias principais, enfim. Esse nível aí é um pouquinho mais arriscado quando a gente fala de Enem, que consequentemente precisamos de tempo. Então, garanto a vocês, se vocês fizerem um bom nível, uma boa leitura no nível 1 e nível 2, com certeza vocês gabaritarão essa prova de linguagens, ok? Então, só fiz essa pincelada mesmo no que nós falamos semana passada, obviamente que foi mais detalhado, só para a gente pegar esse gancho e já iniciar as nossas resoluções de questões. Como a gente ministrou conteúdo, pelo que eu vi aqui, vocês podem falar também, tá? Mas pelo que eu vi, a gente conseguiu resolver 3 questões. Então, ainda temos 6, se eu não me engano, nesse conteúdo. E se der tempo, a gente já inicia o nosso 4º conteúdo dessa revisão para Enem, que é a variação linguística. Então, lembrando, como eu disse na primeira aula com vocês, eu peguei os principais temas de língua portuguesa que caem no Enem. Então, fiz essa análise cuidadosa para que a gente veja aquilo que de fato vai cair, tá? Então, leitura e interpretação, sem dúvidas, é um dos temas mais recorrentes da prova do Enem. Não somente de linguagens, como eu falei para vocês semana passada, mas também de humanas, matemática, áreas de exatas também. Vocês precisam ter uma boa compreensão do enunciado para que consigam fazer os cálculos, etc. Tá? Então, vamos lá para a nossa questão, nossa 4ª questão desse assunto, primeira de hoje, que é uma questão da UERJ. Não coloquei a sigla, mas é uma questão da UERJ. E eu sempre falei para vocês começarem pelo enunciado, né? Então, vou voltar para as minhas marcações, lembrando que é isso que vocês precisam fazer nas provas de vocês. Vamos lá para o enunciado. A última fala da tirinha causa um estranhamento. A última fala da tirinha causa um estranhamento. Porque assinala a ausência de um elemento fundamental para a instalação de um tribunal, a existência de alguém que esteja sendo acusado. Tá? Eu ainda nem li a tirinha, mas eu já sei que está causando um estranhamento, um desconforto, né? E tem algo a ver com a ausência de um elemento fundamental, né? Para a instalação de um tribunal. Então, eu já vejo que possa ser que relacione aí com
um tribunal, enfim. Então, já sei que trata de algo referente a isso. Se eu estou falando, se na tirinha ela diz assim: essa fala sugere o seguinte ponto de vista do autor em relação aos usuários da internet. Se ela está pedindo, se ela está falando, essa fala sugere o seguinte ponto de vista do autor em relação aos usuários da internet. Então, eu vou entender que é uma atividade, é uma questão de compreensão textual ou uma questão de interpretação textual. Então, essa fala sugere o seguinte ponto de vista do autor em relação aos usuários da internet. Se ela está com a palavrinha sugere, eu preciso entender que vai precisar ir de um conhecimento de mundo meu, ok? Não está nitidamente no texto, como as demais, como aquelas que a gente já fez. Então, eu preciso, primeiramente, entender, né, para fazer as minhas próprias deduções, as minhas próprias interpretações, ok? Então, é uma questão de interpretação. Vai exigir um pouco mais de vocês. Não está no texto. Está além do texto. Vamos lá. Na primeira tirinha, diz assim: a internet é um tribunal com milhões de juízes e nenhum réu. Então, a gente vê aí uma metáfora, né? Uma comparação aí da internet com o tribunal. O que o enunciado quer de nós, meninos? Ele quer que a gente olhe para essa última fala da tirinha. E nenhum réu. O que nós compreendemos dessa tirinha? O que vocês marcariam? Dá um tempinho para vocês aí. O que vocês marcariam? Uma questão de interpretação, não é de compreensão textual. Então, se é de interpretação, o que vocês marcariam? E aí? C. Tô vendo aqui. Ok. Então, podem falar, tá? Quem quiser contribuir, podem responder aí no chat. Ou ligar o áudio sem problemas. Mas vamos lá, já que já temos algumas alternativas. Letra C, só por enquanto, né, Juliana? Isso, todos falaram letra C. Ok, então vamos lá. A internet é um tribunal com milhões de juízes e nenhum réu. A gente interpreta dessa tirinha o seguinte, que todo mundo julga na internet. Todo mundo julga todo mundo, mas não tem nenhum condenado, né? Não tem nenhum culpado por isso. Então, quando ele diz nenhum réu, seria justamente que não tem nenhum culpado por conta desses julgamentos. Então, vamos lá para a nossa letra A. Proferem vereditos fictícios sem que haja legitimidade do processo. Então, olhando para a última tirinha, e nenhum réu não está falando de legitimidade de processo, de criminalidade de processo nenhum. A gente consegue ver que nenhum réu significa que não tem nenhum culpado. Então, automaticamente já vamos eliminar a letra A, até porque é uma metáfora, né? Não tem vereditos de fato aqui. Então, letra A eliminada. B. Configuram julgamentos vazios, ainda que existam crimes comprovados. Também não, né, meninas? Nós não estamos falando aqui de comprovação de crimes, nem de julgamentos vazios. Nós estamos falando que todo mundo julga todo mundo na internet, mas não temos nenhum culpado, nenhum condenado por isso. Então, não tem nada a ver até então com crime, não é isso que a tirinha está sugerindo, né, a partir da leitura. C. Emitem juízos sobre os outros, mas não se veem na posição de acusados. Justamente. Letra C. Muito bem. A gente vê que essa é a ideia central da tirinha, né? As pessoas, elas emitem juízo, fazem julgamentos, mas ninguém
quer se colocar na posição de culpado ou estar na posição de culpado, de acusado. Ok? Letra D, por que não seria letra D? Apressam-se em opiniões superficiais, mesmo que possuam dados concretos. Não, nós não estamos falando aqui de dados, muito menos os concretos, né? Estamos falando de uma questão que ocorre na internet e que volta-se para a ausência de acusado. Então, letra D também não. Então, muito bem. É uma questão de interpretação, viram? Olha que é uma questão, segundo especialistas, considerada de mediana difícil. Então, tranquilo aí que vocês conseguiram. Assim como semana passada, né? Vocês acertaram todas. Essa aqui foi a de José de Alencar. A gente analisou ela na semana passada. Lembram? Então, vou pular para outra, tá? Já que nós analisamos. Vamos então para essa aqui da CESP, de 2017, tá? Como eu falei para vocês, partimos primeiramente para o enunciado. Vamos lá. Assinale a opção que apresenta a frase que resume a informação central do texto, tá? Então, nós temos que somente ver, quando ele fala de informação central do texto, a gente lembra da aula passada que nós estudamos sobre tópico frasal, que a ideia principal é aquilo que vai resumir a ideia central do meu texto. E é isso que vocês precisam até mesmo construir nas redações de vocês do Enem, certo? Cada parágrafo precisa aí ter um tópico frasal que faz o encadeamento aí de ideias, etc. Então, nesse caso, a gente precisa somente descobrir a ideia central desse texto. Vocês lembram? Vamos lá relembrar, com certeza lembrarão que eu até fiz a retomada disso para vocês. Vocês lembram que eu falei dos níveis de leitura, certo? Nessa questão da CESP, vocês parariam no primeiro nível de leitura. Nem era preciso vocês sublinharem, fazerem demarcações, como no segundo nível solicita. Não. No primeiro nível aí de compreensão textual, vocês já conseguiriam resolver essa questão tranquilamente, porque o primeiro nível só quer que vocês entendam o assunto principal do texto. E é o que o enunciado está solicitando de vocês, tá? Então, vamos lá. Vou fazer a leitura do texto. O número de leitores no Brasil subiu 6 pontos percentuais entre 2011 e 2015, de acordo com a quarta edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada pelo IBOP, sob encomenda do Instituto ProLivro. O levantamento, que teve abrangência nacional, aponta que o país tem cerca de 104,7 milhões de leitores, ou seja, 56% da população. A metodologia da pesquisa considera como leitor aquele que leu inteiro ou em partes pelo menos um livro nos últimos 3 meses. No intervalo entre as pesquisas, o percentual de homens considerados leitores foi o que mais subiu. Passou de 44% em 2011 para 52% em 2016. De acordo com os responsáveis pela análise, o aumento da escolarização pode ajudar a explicar o aumento dos entrevistados leitores. O percentual de analfabetos ou de pessoas que não frequentaram escola formal caiu de 9% em 2011 para 8% em 2015. Ok. Então, com essa primeira leitura, eu já preciso saber qual é a ideia central, né? Qual é a informação central. E é isso que vocês têm que marcar. Então, de acordo com o que vocês leram, escutaram, qual foi a ideia central? E aí, já temos respostas? Tá, por enquanto todo mundo na B. Vamos lá, então, para B. Quase, acho que todos na B, né? Se tiver alguma diferente, tá, Ju? Só me avisar.
Então vamos lá, meninos. Geralmente, o tópico frasal, essa ideia principal do texto, que vai resumir, né, a informação que o texto está nos repassando, ela está bem no início. Então vamos lá para o nosso texto, fazer as marcações nesse caso. O número de leitores no Brasil subiu 6 pontos percentuais entre 2011 e 2015, de acordo com a quarta edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada pelo Ibope sob encomenda do livro para livro. Pronto. Né? Aqui. Foi justamente o que vocês marcaram, que a pesquisa indica que o número de leitores aumentou no Brasil entre 2011 e 2015. Simples, né? Geralmente, a ideia principal, né, o tópico frasal, ele está aí no primeiro período dos nossos parágrafos. E vocês conseguiram ver de cara. Muito bom, muito bom. Outra questão que vocês poderiam ficar em dúvida, justamente na letra E. Olha, acabei de ver uma mensagem aqui do Igor, deixa eu ver, Igor. A segunda alternativa mais marcada dessa questão foi a E. Olha aí, falamos juntos, né? Geralmente vocês poderiam ficar em dúvida na letra E, Igor, que provavelmente, com certeza, foi a segunda mais marcada. Mas por quê? Porque, de fato, o texto ele remete a isso. Ele nos diz que o número de analfabetos brasileiros diminuiu. Ele nos diz isso, essa informação está presente. Mas ela não é a principal informação. O texto ele foi construído a partir da primeira ideia central, que é justamente o número de leitores no Brasil, que aumentou entre 2011 e 2015. Tá? Então, essa seria a ideia principal. A letra E não está errada, mas de acordo com o enunciado, ela não é a resposta correta. Tá? Então, por isso que é necessário vocês lembrarem disso. O enunciado, ele vai dizer para vocês, tá? Por que caminho vocês devem andar, né? Onde é que o que vocês precisam enxergar no texto? Porque se eu for olhar o texto, eu vou tirar as minhas próprias conclusões, minhas deduções, vou ver que tem mais de uma questão correta, mas o enunciado, ele vai denunciar que caminho eu preciso seguir. Inclusive, eu trouxe questões para vocês do Enem, que tem mais de uma correta. Vocês vão ver já já. Só que eu preciso me guiar pelo enunciado, tá? Por isso que eu ressalto toda a aula. Comecem a leitura pelo enunciado. Deixa eu ver mais questões aqui, mais respostas. Boa noite, Alessandra. Tudo bem, querida? Sem problemas, tá? A gente está na segunda questão da nossa aula de compreensão textual e interpretação textual. Então, vamos para esse exercício aqui, que é de bate e volta, que a gente chama, certo? É bem facinho, de compreensão e interpretação para fixação mesmo. É uma frase do José Sarney, para Veja, de 97, diz assim: passei a vida atrás de eleitores e agora busco leitores. Deduz-se pelo texto uma mudança na vida. O que vocês marcariam? Se é uma dedução, eu preciso entender que é uma questão de interpretação, tá? Então, com base no meu conhecimento de mundo... De intelectual, né? Vocês acham que é intelectual? Tá entre B e C, né, Juliana? Acho que tá entre B e C, certo? Deixa eu ver aqui no chat. Isso, professora. Ok. Então, vamos lá. Passei a vida atrás de leitores e agora busco leitores. Ele fez esse jogo de palavras, né? Então, de acordo, deduz-se. Se é para a gente deduzir, nós precisamos buscar nossos conhecimentos de mundo, ok? Quem vai atrás de eleitores? Vamos aí fazer a nossa interpretação, ok? Quem vai atrás de eleitores, geralmente, são os políticos.
certo? Isso, tô vendo aqui que estão respondendo. Os políticos. E quem vai atrás de leitores, geralmente são os escritores, ok? Então, qual foi a mudança na vida de José Sarney? Ele passou, então, é, ele parou de buscar eleitores para buscar leitores. Então, a mudança de vida que a gente consegue deduzir, né, concluir, é uma mudança, como vocês falaram, profissional, não intelectual, nesse caso, tá? Estou aqui lendo vocês. Deixa eu ver quantos falaram letra B. Um, dois, três. Ficou empatado. Três letra B e três letra C. Então, nesse caso, meninos que marcaram letra B, vocês precisariam lembrar, né, dessa questão aí de eleitores e de leitores. Quem buscaria leitores? Quem iria atrás de eleitores? E quem buscaria leitores? Então, a mudança na vida de José Sarney, ela foi, nesse caso, especificamente por conta das palavrinhas eleitores e leitores, foi muito mais, não tem a ver com a intelectualidade dele, mas sim com a profissão dele. Que ele passou, aí, vou até dar a resposta da segunda questão, oh meu Deus. No caso aqui, né, passou de político a escritor. Tá? Então, na segunda questão, quando a gente vê o autor do texto sugere estar passando de, a gente já consegue aí também fazer nossas deduções que ele passou de político para escritor. Independente se só me toquei quando li José Sarney. Isso, Sara. José Sarney também dava uma dica e tanto, né? Eu não li também esse final aí, José Sarney, ó. Tá vendo a pressa que faz? Tá vendo? É, justamente. Então, a pressa, né, como já diz o ditado, a pressa é inimiga da perfeição. Então, cuidado, meninos. Leia o enunciado com calma, todos os detalhes. Lembra que eu falo para vocês? Leiam sempre as referências. As referências também dizem muito. E muitas vezes dá muitas pistas, assim como essa, né? Então, nesse caso, seria a letra D, tá? Muitos poderiam marcar, digamos que letra C, mas generalizando, tá? Seria escritor, não seria nada a ver com os tipos de livros de escrita que José Sarney iria seguir a partir de então, mas sim a profissão dele, que seria escritor. Então, lembrem-se, a palavrinha aí, eleitores e leitores, elas nos dá, né, essa dedução de que ele teve uma mudança profissional e não intelectual, tá? Até porque a gente não pode generalizar, né? A gente não pode imaginar que os escritores têm uma intelectualidade maior do que os políticos. Embora, né, eu sei que muitas vezes a gente acredita nisso, mas nesse caso a gente precisa ir de acordo com o enunciado, tá? E as palavrinhas que estão em jogo. Viram como é um exercício assim de bate e volta, mas é um exercício que faz a gente bater a cabeça? O inicial do autor foi: o que vocês marcariam? Agradável, duradoura, simples, honesta, coerente. Então, infere-se as conclusões de vocês. Não está no texto. Vocês vão fazer suas próprias deduções a partir da frase do José Sarney. Só a letra B? Isso, né? Agora vocês estão espertos. Muito bem. Letra B, né, gente? A gente tira essas conclusões quando a gente vê a palavrinha, o termo passei a vida. A gente já compreende que foi um período aí longo, né? Então, foi uma atividade que durou bastante tempo, que no caso seria letra B, duradoura. Muito bem. Ok, certo? Então, vamos lá para nossas questões do Enem. Agora, hein? Quero ver vocês. Vamos lá.
Se der tempo, acho que hoje não vai dar tempo para a gente começar nosso novo conteúdo, mas vamos finalizar a nossa aula de interpretação e compreensão textual provavelmente hoje, com certeza, aliás. E se não der tempo, semana que vem é assunto novo, hein, meninos? Já que nós estamos aí na semana, no mês da nossa prova de linguagens e precisamos então fazer essa maratona de exercício. Essa questão é do Enem 2013, então, como eu falo para vocês, primeiro passo, ir para o enunciado. Vocês estão carecas de saber. Vamos lá para o enunciado. Sobre a relação entre os hábitos da população adolescente e suas condições de saúde, as informações apresentadas no texto indicam que. E aí, gente? Eu nem li o texto ainda, mas eu já sei que vai falar sobre alguma coisa a ver em relação à saúde. Não sei se vai falar sobre alimentos, enfim. Mas eu sei que já está voltado para a área da saúde, que envolve aí exclusivamente também o público adolescente. Eu nem li o texto, mas o enunciado já permitiu que eu compreendesse aí o que eles estão solicitando de mim como participante, ok? Então, se o enunciado está falando para mim, né, que no texto indicam que eu vou compreender que é uma questão de interpretação ou de compreensão textual. Segundo enunciado, De compreensão. eu já sei. Isso, Alessandra. Então, segundo enunciado, eu já sei que é uma questão de compreensão textual. Eu não preciso deduzir, não preciso fazer as minhas próprias inferências, conclusões. A resposta está no texto. Eu só preciso fazer uma boa leitura. Nível 1, lembrando, nível 1 é o nível que eu consigo compreender o que o texto está abordando. E o nível 2 é quando eu já começo a fazer as minhas marcações. Ok? Eu vou fazer essa leitura com vocês. Já tem até gente falando, né? Eu vou fazer essa leitura com vocês, calma, tá? Vou fazer a leitura com vocês, em seguida vou dar o tempinho para vocês pensarem. Vamos lá. Título: Adolescentes mais altos, gordos e preguiçosos. A oferta de produtos industrializados e a falta de tempo têm sua parcela de responsabilidade no aumento da silhueta dos jovens. Os nossos hábitos alimentares, de modo geral, mudaram muito. Observa Vivian Ellinger, né? Presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, no Rio de Janeiro. Pesquisas mostram que aqui no Brasil estamos exagerando no sal e no açúcar, além de tomar pouco leite e comer menos frutas e feijão. Outro pecado velho, conhecido de quem exibe excesso de gordura por causa da gula, surge como marca da nova geração: a preguiça. 100% das meninas que participam do programa não praticavam nenhum esporte, revela a psicóloga Cristina Freire, que monitora o desenvolvimento emocional das voluntárias. Você provavelmente já sabe quais são as consequências de uma rotina sedentária e cheia de gordura. E não é novidade que os obesos têm uma sobrevida menor, acredita Cláudia Cozê, endocrinologista da Associação Brasileira para Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. Mas, se há 5 anos os estudos projetavam um futuro sombrio para os jovens, no cenário atual, as doenças que viriam na velhice são parte da rotina deles. Os adolescentes já estão sofrendo com hipertensão e diabetes. Exemplifica Cláudia. Então, segundo o texto, né, ele vai falar sobre essa relação entre os hábitos da população adolescente e as condições de saúde. Então, segundo o texto, a gente consegue compreender que o que o texto está falando, o que ele está indicando. Nós temos que alternativas aí, gente? Jefferson, letra C.
Dúvidas entre A e C, então, né? Só A e C? Leiam com calma. Uma questão de compreensão, a resposta está no texto. E vocês, a boa, a boa resposta para vocês, na verdade, né, que vocês de fato estão nas questões que foram mais marcadas. A e C. Vamos lá, então? Lembrem, a resposta está no texto. Mais alguma? Só A e C mesmo, Juliana? Só essas duas. Tá, então vamos lá. Letra A, né? Vamos começar. A falta de atividade física, somada a uma alimentação nutricionalmente desequilibrada, constitui fatores relacionados ao aparecimento de doenças crônicas entre os adolescentes? Foi isso que o texto indicou? Foi isso que o texto abordou do início ao fim? Foi, né? Ele disse isso. Então, por enquanto, vamos aí marcar a letra A, né? Vamos ler as demais. Deixa eu pegar aqui a cor verde para fazer a marcação. Então, por enquanto, sim, letra A está correta. A gente vê na leitura do texto que do início ao fim, o objetivo principal aí do texto foi justamente trazer a questão, né? O alinhamento da ausência de atividade física desequilibrada, né, desses adolescentes, e quais são as consequências disso? Justamente o aparecimento de doenças crônicas entre esse público. Foi isso que o texto nos disse. Então, até então, letra A está correta. Vamos ver se as outras questões estão também batendo com o enunciado, inclusive a letra C, tá? Então, quem marcou a letra C, vamos analisar. B. A diminuição do consumo de alimentos fontes de carboidratos combinada com um maior consumo de alimentos ricos em proteínas. Não, gente. Isso não é nem cogitação, né? Pelo contrário. O consumo de carboidratos está alto e os alimentos ricos em proteínas não. Então, letra B, fora de cogitação. C. Vamos lá para a letra C. A maior participação dos alimentos industrializados e gordurosos na dieta da população adolescente tem tornado escasso o consumo de sais e açúcares, o que prejudica o equilíbrio metabólico. Vamos lá? Onde é que ele fala sobre a questão dos alimentos industrializados? Bora lá? A oferta de produtos industrializados e a falta de tempo tem sua parcela de responsabilidade no aumento da silhueta dos jovens. Os nossos hábitos alimentares, de modo geral, mudaram muito, observa a Vivian, né? Então, pesquisas mostram que aqui no Brasil estamos exagerando no sal e no açúcar, além de tomar pouco leite, comer menos frutas e feijão. Então, na letra C, ele fala que o consumo desses alimentos industrializados e gordurosos tem tornado escasso, olha só, o consumo de sais e açúcares. O que não, né, gente? No nosso primeiro parágrafo, ele diz que esse consumo, ele contribui aí justamente para esse exagero no consumo de sal e açúcar. Então, olha só, quem marcou a letra C, faltou ler melhor o texto, né? Faltou fazer a segunda leitura, que é a leitura que a gente vai marcando direitinho, né? Vai eliminando as possíveis dúvidas que possam surgir, etc. Então, tá aí. A resposta estava no texto. Então, eliminada a letra C. Para quem marcou a letra C, eliminado. Tá, meninos? Vamos lá para a letra D. A ocorrência de casos de hipertensão e diabetes entre os adolescentes advém das condições de alimentação, enquanto que na população adulta os fatores hereditários são
preponderante. Não, nem está falando disso, né? Estamos focando aí na vida dos adolescentes. Letra E. A prática regular de atividades físicas é um importante fator de controle de diabetes entre a população adolescente por provocar um constante aumento da pressão arterial sistólica. Não, também, né, gente? A gente não está falando sobre isso, até porque nós precisamos encontrar a ideia principal do texto em si. É a letra A. Resposta correta é a letra A. Então, para quem marcou a letra C, né? As outras vocês não ficarem em dúvida, graças a Deus. Mas para quem marcou a letra C, entenderam por que na letra C, meninas? Tivemos só 2 pessoas, né? Marcaram a letra C? Entenderam? Ok, Jefferson. Então, não seria a letra C. Bastava um pouquinho mais acentuar a leitura no texto que você ia conseguir encontrar a resposta correta, tá? Então, por mais que menosprezar a leitura detalhada, calma. Aqui também por conta do tempo, né? Vocês ficam mais agoniados, mas é preciso, tá? Fazer essa leitura com mais cautela. Aqui tentando para a nossa... essa que é fácil também. Vocês vão achar fácil. Até porque nós estudamos anúncio publicitário, né? Vamos aqui para a nossa próxima questão, que é do Enem 2017. Vamos partir para o enunciado. Os textos publicitários são produzidos para cumprir determinadas funções comunicativas. Os objetivos desse cartaz estão voltados para a conscientização dos brasileiros sobre a necessidade de... Então, a gente já sabe que todo texto publicitário ele tem como objetivo vender uma ideia ou um produto. Nós estudamos isso, né, nos gêneros textuais. Ok. Então, o que eu preciso fazer aqui, na verdade, é uma interpretação do anúncio publicitário. Então, vamos lá? Leia para uma criança. A gente vê um meninozinho com um livro e diz assim: a cada livro, o Brasil inteiro vira a página. Gostar de ler é o início de uma história cheia de descobertas e aprendizados na vida da criança. E tudo começa quando você abre um livro para ela. Ok. É essa a ideia, a mensagem central do texto publicitário. Então, tendo em vista, meninos, o texto publicitário que vocês acabaram de ver, qual alternativa vocês marcariam no Enem? B de bola. B de bola? B de bola, só o B. Muito bem. Vamos nem perder muito tempo com essa, né? Exatamente. Parabéns aí para todos vocês. B de bola. A formação leitora começa na infância. Isso aqui, não tem CR aqui não. Justamente sobre isso, tá? Sobre essa formação dessa criança, ter contato com o livro desde os primeiros anos aí. Letra B. Essa seria a alternativa correta. As outras descartadas. Aqui a gente vai. Eu vou pular logo para do Enem. Próxima que vocês gostam, né? Essa aqui. É uma questão interessantíssima. Enem 2018. Então, se caso não der tempo da gente fazer aquelas outras que eu passei anteriormente, não tem problema que eu vou trazer para vocês na semana que antecede a prova de linguagens, que a gente vai fazer uma maratona aí de exercícios, ok? Então, vamos lá para a questão do Enem. Atenção, meninos, atenção. Primeiro passo, ir para o enunciado. Enem 2018. Nessa campanha, a principal estratégia para convencer o leitor a fazer a reciclagem do lixo é a utilização da linguagem não verbal como argumento para... Olha só, eu nem li ainda
o texto, né? O texto verbal e não verbal, nem visualizei, mas eu já sei que ele quer que eu focalize na linguagem verbal ou na linguagem não verbal? Não verbal. Não verbal. Então, meninas, vou falar para vocês. Nessa questão, nós temos aí muitas alternativas corretas. Até fico preocupada com isso. Muitas. O que que faz com que os participantes marquem, né, a alternativa que não está de acordo com o enunciado? É justamente essa ausência de análise do enunciado. Então, olha só, o enunciado pede para que nós foquemos na linguagem não verbal. O texto, então não preciso ler o texto. Não, você vai ler o texto para ajudar e até mesmo você compreender, interpretar melhor a linguagem, a imagem, não, o texto não verbal. Mas precisamos focar na linguagem não verbal, na imagem. Ou seja, essa garrafa PET aí que nós estamos vendo, né? Nós estamos vendo a garrafa PET. Vou até marcar aqui para vocês. Vamos fazer essa análise minuciosa. Nós temos aqui uma garrafa PET. Temos aqui um tapete, né? Um tecido, na verdade. Temos aqui tesoura, fitas, um rolo de linhas com agulha, né? Temos uma frase. Plástico velho pode virar tecido novo. Então, essa frase aqui é o que está demonstrando aqui a imagem, né? Temos aqui o material, o cesto de lixo úmido, casca e ossos, restos de comida, pão de café, pó de café, chá, enfim. E o lixo seco, latas, papéis, plástico, vidro. Já vi que você já está até respondendo, né? Gosto assim, muito bem. Então, vamos lá. Fizemos a leitura aqui da imagem não verbal, da linguagem não verbal, aliás. Vamos então para o nosso texto. Diz assim: garrafa PET vazia tem valor líquido e certo. Reciclada vira tecido, madeira, sintética ou plástico novo de novo. Separar o lixo facilita o trabalho dos catadores e aumenta o material aproveitado, principalmente se você limpar as embalagens por dentro, retirando toda a sujeira antes de descartá-las. Mude de atitude, né? Sempre tem que ter aquela ideia de convencimento, aquela ideia de ordem. Assim você ajuda a gerar renda para quem precisa e poupa recursos naturais. Separa o lixo e acerte na lata. Fez esse jogo legal aí de palavras, né? Então, qual vocês marcariam? Qual alternativa vocês marcariam? Imaginei, Kevin. Normal você estar em dúvida, tá? Nós temos aí a partir da Sara, né, Sara? Ela falou letra A, Kevin, dúvida. Tainá acha que é A. Jefferson A, Alessandra A. Quem mais, meninos? Você estaria em dúvida em qual, Kevin? Compartilha conosco. A e D. Ok, Kevin. Boa. Vamos lá, então? Nós precisamos focar onde? Na linguagem não verbal. Tá? O texto, ele contribui, obviamente, mas o nosso foco para essa questão precisa ser a imagem. Tá bom, Kevin, que está em dúvida aí? Então, vamos então para a nossa letra A. Reaproveitamento de material. Então, nessa campanha, a principal estratégia para convencer o leitor a fazer a reciclagem do lixo é a utilização da linguagem não verbal como argumento para reaproveitamento de material. Ok? Então, de acordo com a imagem, com essa linguagem não verbal que nós analisamos aqui de forma minuciosa, a gente vê que o objetivo, né, que o foco principal dessa imagem é justamente falar sobre o reaproveitamento da garrafa PET, porque ela pode virar futuramente um tecido novo, né? Então, esse plástico velho pode virar um tecido novo.
Então, segundo a imagem, segundo o que a gente consegue compreender, de acordo com a linguagem não verbal, é justamente o reaproveitamento desse material, que no caso seria a garrafa PET. Então, por enquanto, o que está mais de acordo com a nossa imagem é a letra A. Vamos analisar as outras? Inclusive a letra B, a letra D, tá, Kevin? Facilidade, errei aqui. Facilidade na separação do lixo. Ele tá falando isso pra gente? Até está, né, gente? Aqui, ó. Tá só no texto, né? Tá na linguagem verbal aí falando de. Muito bem. Exatamente, Alessandra. Está na linguagem verbal. Então, está errada? Não está errada. Mas está na linguagem verbal. E o enunciado quer que eu foque na imagem, tá? A linguagem não verbal. Então, vamos lá para a letra C. Melhoria da condição do catador. O texto está falando isso para a gente? Também, né? Quando diz que vai ajudar a gerar renda para ele, né? Mas também tá no texto. Justamente. Então, essa aqui, ó, é muito parecida com essa aqui, ó, geração de renda para o trabalhador. A Alessandra já conseguiu aí compreender de fato, né? Muito bem. Então, está no texto. Então, não interessa, não é o que nos interessa nesse caso. Se fosse a linguagem verbal, aí sim, mas não é. Ele quer que a gente foque na não verbal, que seria a imagem. Então, D, preservação de recursos naturais, também está certa. Só que também está no texto. Olha só como o Enem é, né? Ele te deu 5 alternativas. As 5 alternativas não estão erradas, mas uma vai responder o enunciado, que é a letra A. Aí, para muitos, com a pressa, né, olhando aí para os candidatos que estavam fazendo a prova, enfim, a pressão também do dia, para muitos você pode olhar esse enunciado, ver que ele é curtinho, ver que a imagem, o texto também é curtinho, você pode se confundir, né, e marcar uma alternativa não idealizada com a que o enunciado está pedindo, né? Está solicitando de vocês como participantes. Então, por isso que aí ressalto novamente a importância de vocês fazerem uma boa leitura do enunciado. Quantas pessoas essa questão não deve ter eliminado, né? Quantas pessoas? Então, por conta disso, meninos, seria a letra A, tá? Focando na imagem, na linguagem não verbal, a gente compreende que a resposta certa seria a letra A, tá? Esclarecido, Kevin, que estava em dúvida. Esclarecido, Kevin? Sim, ok. Então, vamos lá, nossa última questão de hoje, que também é do Enem, né? Vocês percebem que a gente precisa... calma, tá? Vamos ver a questão e já dizer a letra. Vamos analisar com cuidado, primeiramente. Temos 5 minutinhos, né? Vamos lá, partindo para o enunciado, primeiramente. O segundo texto que propõe, olha só o segundo texto, que propõe uma reflexão sobre o primeiro, acerca do impacto de mudanças no estilo de vida na saúde. Apresenta uma visão, eu já sei, que é uma questão de compreensão textual ou de interpretação textual. Acho que é interpretação. Quem mais? Além da Alessandra. A Alessandra acho que é interpretação. Vamos lá? O segundo texto que propõe uma reflexão sobre o primeiro, acerca do impacto de mudança no estilo de vida na saúde, apresenta uma visão. Ah, tá. É compreensão, porque é para analisar interligar, né, os dois textos, na verdade, mas é para ver o que está falando no texto, compreensão. Compreensão, Alessandra? Quem mais? Compreensão, Igor. Muito bem. Exatamente. Compreensão, gente.
A gente não vai ter que deduzir nada. A resposta está no texto, tá? Então, só preciso fazer uma análise aí minuciosa, certo? Então, vamos lá. O que interessa para a gente, para resolver essa questão, não é o primeiro texto. O que interessa para a gente é o segundo texto. Mas a gente precisa também entender, compreender, né, o que o primeiro texto está dizendo, que o segundo texto reflete, né, faz uma reflexão sobre ele. O foco é no segundo, mas precisamos compreender o que é o primeiro, do que se trata, né, do que ele está abordando. Então, a gente vê, novamente, como se fosse um anúncio, certo? Vou fazer a análise minuciosa com uma mulher. A gente vê que ela já não é uma mulher nova, da idade de 20, né? 30 anos, já tem uma certa idade, mas o corpo dela é perfeito. O que a gente já consegue compreender que não é uma semana de academia, que não é um mês de academia, que já deve ser aí uma vida de academia, para ela conseguir chegar até esse resultado. Então, essa é a compreensão, né? A interpretação que a gente faz da imagem, tá? Do texto não verbal, que no caso é a mulher aí que o texto 1 está nos apresentando. Então, vamos para o que o texto 1 diz. Aqueles que pensam que não têm tempo para fazer exercício, mais cedo ou mais tarde serão obrigados a ter tempo para as doenças. Ok, então, analisando o primeiro texto, a gente vê que trata aí justamente sobre a prática do exercício físico, justamente por conta da prevenção de doenças, né? E quando a gente fala, por exemplo, quando o Enem aborda alguma questão que trata sobre exercícios físicos, vocês já devem ter visto isso com o professor de educação física, mas ele nunca vai querer que você aborde a questão voltada exercício físico para estética. Nunca. Sempre vai ser a questão que trata o exercício físico voltado para a saúde. Então, falou exercício físico com estética, já ignora, tá? O Enem ele não aborda isso. Isso aí é uma das habilidades e competências da prova de linguagens que eu falei lá no primeiro dia de aula. Ok. Então, nesse caso aí, a gente vê que é justamente o exercício físico para a prevenção de doenças, mas a mulher aparece aí esteticamente muito bem, né? Para a idade que ela tem, etc. Vamos então para a leitura do texto 2. Imaginemos um cidadão residente na periferia de um grande centro urbano, que diariamente acorda às 5 da manhã para trabalhar, enfrenta em média 2 horas de transporte público, em geral lotado, para chegar às 8 ao trabalho. Termina o expediente às 17 horas e chega em casa às 19 para, aí sim, cuidar dos afazeres domésticos, dos filhos, etc. Como dizer a essa pessoa que ela deve praticar exercícios, pois é importante para a sua saúde? Como ela irá entender a mensagem da importância do exercício físico? A probabilidade de essa pessoa praticar exercícios regularmente é significativamente menor que a de pessoas da classe média alta que vivem outra realidade. Nesse caso, a abordagem individual do problema tende a fazer com que a pessoa se sinta impotente em não conseguir praticar exercícios e, consequentemente, culpada pelo fato de ser ou estar sedentária. Olha só, meninos. A gente vê o texto 1 com uma percepção. A gente compreende, interpreta com as nossas próprias, com nossos conhecimentos de mundo, né? Mas quando a gente lê o texto 2, assim, parece que tudo muda. A gente já consegue olhar para o texto 1 com outros olhos. Ok, o texto 1 ele traz uma realidade da maior parte do povo brasileiro, né? Uma realidade aí de jornada de trabalho, de pessoas que saem muito cedo, de casa, chegam tarde, e que, no caso, tem duas rotinas, né? Chega em casa para fazer um segundo round, né? Que é cuidar dos afazeres domésticos, etc. Então, como é que a gente vai dizer para uma pessoa que mora, que vive nessas circunstâncias, vive nessas condições, né? Que tem essas vivências sociais completamente diferentes, provavelmente, do texto 1. Que, como eu falei para vocês, para ela ter um corpo assim, ela deve ter uma vida de exercício físico.
Então, uma pessoa do texto Horas 2, de academia, né, professora? Horas de academia, para estar assim toda modelada. modelada, justamente, Alessandra, horas e tempo de academia, né? Para estar assim toda modelada. Então, como a gente, quando a gente lê o texto 2, a gente já consegue ser mais crítico nessa reflexão do texto 1, ok? Então, com base nisso, detalhe que vocês vão ter que olhar para o texto 2, tá? É o texto 2 que vocês precisam focalizar nessa questão. Então, letra A. Medicalizada, que relaciona a prática de exercícios físicos por qualquer indivíduo à promoção da saúde. B. Ampliada, que considera aspectos sociais intervenientes na prática de exercícios no cotidiano. C. Crítica, que associa a interferência das tarefas da casa ao sedentarismo do indivíduo. D. Focalizada, que atribui ao indivíduo a responsabilidade pela prevenção de doenças. Ou E. Geracional, que preconiza a representação do culto à jovialidade. O que vocês marcariam, meninos? Essa última questão de hoje, para finalizarmos. Letra C, eu acho, professora. Você acha que é letra C, né? Vou voltar lá no texto, que essa aqui, de fato, vocês precisariam estar lendo também. B, B e C. Entre B e C. Gente, foi justamente o que mais marcaram. Foi B e C. Vou ler o enunciado novamente para vocês. O segundo texto, que propõe uma reflexão sobre o primeiro, acerca do impacto de mudanças no estilo de vida na saúde, apresenta uma visão, vamos lá, medicalizada, que relaciona a prática de exercícios físicos por qualquer indivíduo à promoção da saúde. Não, gente, essa aqui, até porque no texto a gente nem vê a palavra medicamentos. Então, a gente considera a letra A, né? Pra vocês não ficarem dúvidas. Sara também ficou entre B e C, Sara? Vamos analisar então, né? Vamos lá, letra B. Ampliada, que considera aspectos sociais intervenientes na prática de exercícios no cotidiano. Então, a letra B, ela quer dizer que o texto 2 trouxe uma visão mais ampliada em relação ao texto 1. Porque a gente conseguiu analisar o texto 1 fora da caixa, né? A gente saiu dessa zona aí de centralizar somente no texto 1 e ver a prática de exercício ligada à saúde. A gente começou a ver também os aspectos sociais, né? As pessoas que não têm as mesmas oportunidades que a mulher que está lá no texto 1, né? Com a estética apresentável, com a saúde em dia e etc. Então, a letra B, ela vem justamente falar sobre isso, né? Que os aspectos sociais, eles acabam causando aí intervenções em relação a essa prática de exercícios no dia a dia. Então, uma visão ampliada, a letra B até então está certa, né? Vamos analisar as outras. Por enquanto, letra B. Letra C, né? Que vocês também ficarem em dúvida. Vamos lá. Crítica, que associa a interferência das tarefas de casa ao sedentarismo do indivíduo. Olha, meninos que marcaram a letra C, crítica, até aqui está certíssima. Quando ele vai aqui, para essa outra parte da resposta, que associa a interferência das tarefas de casa ao sedentarismo, a gente volta para o texto e vê que ele não está falando exclusivamente dos exercícios ou exclusivamente das tarefas de casa. Não. Ele está falando também da jornada de trabalho, né? Além da tarefa de casa, né, tem a jornada de trabalho. Então, exclusivamente, ele não trata dos afazeres domésticos, tá? Ele trata da jornada de um cidadão, né, residente na periferia de um centro urbano, que diariamente acorda ali às 5 da manhã para trabalhar, né? E enfrenta aí um trânsito, volta à tarde da noite para continuar em uma segunda rotina de trabalho que é dentro da sua própria casa. Então, como essa pessoa se sentiria, né, em relação ao texto 1? Se sentiria culpada, né, por não conseguir corresponder a essas expectativas. Então, por isso que não seria a letra C, porque ele está falando exclusivamente sobre as tarefas de casa. E não é isso
que o texto 2 está abordando. Ele fala de modo geral de um trabalhador aí da periferia de um grande centro urbano na sociedade. Justamente, o foco é rotina social. Justamente, isso mesmo, Igor. Então, meninos, letra B, né? Por que não seria a letra D? Focalizada, que atribui ao indivíduo a responsabilidade pela prevenção de doenças? Não, gente. Ele nem está falando sobre isso, né? Muito pelo contrário. Geracional, que preconiza a representação do culto à jovialidade? Nada a ver, né? Nada a ver. Então, nesse caso, vocês poderiam ficar justamente em dúvida entre a B e a C, mas o que eliminaria a letra C é falar exclusivamente das interferências das tarefas de casa, quando ele fala, como muito bem colocado pelo Igor, sobre a rotina social desse cidadão que mora na periferia de um grande centro urbano. Ok, meninos, a maioria aí acertou, né? Graças a Deus. Tudo certo, então, né? Já batemos nosso horário, passando aí 8 minutinhos. Então é isso, tá? Muito obrigada pela participação de vocês. Gerlene, professora Gerlene, muito obrigado, tá? Nossos agradecimentos aí por mais uma participação excelente sua aqui. Você observou que o pessoal foi entrando mesmo, né? Logo que você iniciou a aula, o pessoal foi entrando na sala. Que maravilha. Que bom. Muito obrigada, professor Alfredo, pela oportunidade. Meninos, obrigada pela participação de vocês, tá? Continuo contando com a participação e com o envolvimento de vocês. Vocês estão indo muito bem, estão compreendendo tudo direitinho. Semana que vem, nós vamos já tratar de outro assunto sobre variação linguística, outra temática bastante recorrente no Enem, e conto com a participação de todos, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês pela participação. Obrigada, professor.